Boa! Noite, sejam bem-vindos ao Jornal Solo O News. jornal que apresenta uma erosão de ideias. Bem, hoje falaremos sobre as ocorrentes queimadas que tomaram o Brasil, tendo aumento de 70% comparado ao ano de 2019. Rondônia é o quarto estado com maior concentração de focos de incêndio, estando somente atrás, respectivamente, de Amazonas, Mato Grosso e Pará. Teremos uma convidada especial para falar sobre o assunto e suas consequências no terceiro bloco dessa mesma edição. A cada dia que passa, as queimadas se alastram ainda mais pelo Pantanal, onde já foi relatado que muitos animais faleceram ou estão feridos, além das complicações respiratórias causadas pela fumaça. O secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, diz que a comunicação das políticas ambientais ainda não é feita de maneira totalmente organizada, faltando apenas um posicionamento mais concreto no ramo ambiental pela parte do governo. Além disso, a visão internacional do Brasil no quesito ambiental tem mudado bruscamente desde 2019, até então considerado um país com políticas ambientais progressistas, contudo que começou a negar fatos comprovados pela NASA e INPE, quando alertados da maior incidência de incêndios desde 2010. Nos blocos seguintes teremos as notícias no âmbito internacional, os impactos da agricultura latifundiária na economia brasileira. Logo em seguida, as informações do Espírito Santo e sua estreita relação com a produção cafeeira, além da interligação da cultura indígena com o solo, uma relação essencial e importante para a natureza. E fechando, caros telespectadores, com chave de ouro, trataremos a previsão do tempo para você mesmo, eu sei, você mesmo, que quer tomar um solzinho na varanda do apartamento. Agora iremos chamar nossa jornalista internacional, diretamente de Londres, Inglaterra, para maiores informações de outros países. É com você, Brenda. Quais são as novas? Boa noite, Passamani. Boa noite, Manuel. Falando aqui diretamente da Inglaterra, onde possivelmente entraremos em um novo lockdown. Recebemos notícias sobre um desastre que ocorreu na região do Mar Negro, na Turquia, onde houve 5 mortos e 11 feridos. Tudo isso devido a inundações causadas por chuvas fortes, onde as ruas foram deixadas completamente devastadas e foi levada uma equipe para buscas e resgates enviadas pela Fundação de Ajuda Humanitária da Turquia, o IHH. Enquanto isso, na Alemanha, em uma reunião com os ministros da Agricultura da União Europeia, a ministra alemã fala sobre o desmatamento da Amazônia e se posiciona contra o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o que vai contra o que o embaixador da Alemanha no Brasil fala, já que ele diz que esse acordo é uma de suas principais prioridades. E a respeito do Brasil, falamos sobre o Paratac, que é um agrotóxico altamente contaminante que a partir do dia 22 de setembro será proibido, igual nos países como a China, Vietnã e Suíça, que já foram proibidos há tempos devido à condição desse agrotóxico de incentivar doenças como câncer e a depressão, causando morte de milhares de pessoas pelos anos. E por fim, devido à iniciativa do Sistema de Federação em Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, teremos uma Semana Internacional do Café, que será feita online devido à Covid-19 e ocorrerá nos dias 18 ao dia 20. A única coisa que você precisa fazer para participar é confirmar sua presença no site. E é isso por hoje. Muito obrigada, até a próxima! Relacionado à economia, iremos falar como o setor está no país. O arroz está mais caro na Disney, não é mesmo? Sim, Emanuel, por incrível que pareça. Observamos que a inflação dos alimentos está cada vez maior, o que impacta diretamente na mesa do brasileiro, que em sua maioria está usando o auxílio emergencial somente para comprar comida. Isso se torna ainda mais complicado para a população que depende de cestas básicas, essa que aumentou em 13 das 17 capitais pesquisadas. Isso aí, uma das principais causas dessas inflações, além do modelo do agronegócio, é a ação Covid-19. Dentre as maiores altas nos alimentos foram a cebola, com 50,40%, o leite longa-vida, com 22,29% de alta, o arroz, com 19,25% e o óleo de soja, com 18,63%. Além disso, outros alimentos também sofreram alterações,
Especialistas acreditam que no futuro o Brasil poderá voltar ao mapa da fome da ONU, posição a qual não ocupava desde 2014. E mais, PIB do G20 apresenta tombo recorde de 6,9% no segundo semestre. Desta forma, o Brasil apresentou uma queda histórica de 9,8% e entrando em recessão, fatores que o faz ocupar o 8º lugar do ranking do G20, ao lado da Alemanha. Agora apresentaremos uma relação entre meio ambiente e pensamento crítico. Chamamos uma convidada especial, Rebeca Cardoso, uma renomada chargista brasileira, conhecida por incluir fortes críticas ambientais em suas charges. Hoje, ela apresentará para nós uma de suas mais novas charges e explicará as implicações que essa possui. Bem-vinda, Rebeca! Olá, boa noite, Emanuel Passamani. Hoje apresentarei a charge que dirige o pensamento diretamente às recentes queimadas no Pantanal Mato-Grossense. Sabemos que o novo governo cortou as verbas destinadas à prevenção dos incêndios florestais. Como consequência, a Amazônia e o Pantanal estão sofrendo com isso. Só em 2019, as queimadas aumentaram em 30%, o que é muito preocupante. Situações exibidas nas diversas reportagens dos últimos dias, com cenas lamentáveis. Mediante tal panorama, quis trazer essa charge a fim de estimular as pessoas a pensarem e refletirem sobre o rumo do Brasil e quais são as nossas prioridades. Rebeca, mas você pode me dizer qual é a relação que podemos fazer das queimadas com o desgaste do solo na região? Bom, Passamani, é de suma importância se ter em mente que o processo de desertificação está estritamente ligado à intervenção humana, que é um fator decisivo para o impulsionamento do processo. Entre as ações que aceleram esse processo, devemos destacar as queimadas e os desmatamentos, também a prática da monocultura, sem a rotação de cultura nos solos, entre outros fatores. As queimadas podem influenciar na desertificação do solo, porque uma vez que o solo já desgastado tem mais potencial para propagar a chama, tornando o cenário mais alarmante e o solo, por consequência, mais infértil. Ok, Rebeca, se você pudesse resumir a charge em uma só palavra, qual seria ela? Bom, Emanuel, para ser sincera, resumiria com a palavra descaso. E como foi o processo de formação de todas as características da charge? Bem, Passamani, ao se estruturar uma charge com tantas nuances e informações amarradas, é necessária uma síntese desses fatores em poucos processos, visando que ao bater o olho, o leitor seja capaz de, através de sua vivência e potencial de interpretação de texto, realizar uma completa absorção das informações. Obrigada, Rebeca. Até a próxima. Agora fiquem ligados para o próximo bloco. E no estado do Espírito Santo, popularmente chamado de Acre do Sudeste, o café é um dos principais produtos do agronegócio. O estado ocupa atualmente o 2º lugar na produção de café do Brasil. Nessa região, a cafeicultura gera em torno de 400 mil empregos, diretos e indiretos, fazendo-se presente em 90 mil propriedades. O café Conilon é a especialidade do estado, que ocupa o 1º lugar em sua produção, gerando cerca de 70% em toda a produção nacional desta qualidade de café. Vale também ressaltar que o estado vem sendo reconhecido internacionalmente pelas suas ótimas safras. Na Semana Internacional do Café, a SIC, realizada em 2018, entre as 400 amostras na categoria Coffee Arábica ou Coffee Canéfora, que é a Conilon, por agricultores de várias regiões do Brasil, o 1º, 2º, 3º e 5º lugar em Conilon e o 1º e 2º lugares de Arábica foram do Espírito Santo. Desta forma, conseguimos uma entrevista exclusiva ao vivo com um produtor de café do estado do Espírito Santo, chamado Chico da Silva. Por questões da pandemia, realizaremos a entrevista via chamada de voz. Boa noite, Chico. Pode entrar. Hoje, boa noite, senhora Passamani. Prazer estar aqui com vocês. Sou muito fã e acompanho as reportagens com a minha prima Marinette direto, menina. Nós que temos a satisfação de te entrevistar, Chico, um produtor agrícola desse estado reconhecido internacionalmente. Fala pra gente, Chico, com que você trabalha? Bem, eu trabalho na plantação lá em colheita do café no estado do Espírito Santo, mais detalhadamente em Alfredo Chaves.
Qual o seu pensamento em relação à forma que o café é plantado nas encostas, Chico? Bem, no nosso método de plantação, nós usamos primeiramente a derrubada da floresta, chamada de mata virgem, seguindo de uma queimada, né, para deixar o solo fertilizado, como a gente diz lá na roça, bom para plantar o café. Aí nós planta e depois de uns 2 anos e meio, por aí, os frutos começam a aparecer como desejado, é uma beleza. Certo, Chico. Você sabe se esse método agride muito o solo, como ele afeta o ecossistema local? Olha, se eu ouvir só, menina, aqui no jornal eu fico até meio acuado, sabe? Dá um nervoso. Mas vocês poderiam explicar melhor? Eu confio nos especialistas, sabe? Ah, claro, Chico. Chamamos nosso especialista em solos e plantações de café para dissecar essas questões. Seja bem-vinda, Suzy Nazaré. Fale um pouco sobre o café plantado em encostas e relação com o solo. Boa noite a todos, sou Suzy Nazarete, especialista da área. Podemos afirmar que existem 2 principais tipos de plantação de café: o café sob sol e o estilo de café sob sombra. O método citado pelo nosso amigo Chico refere-se ao café sob sol, plantados em altitudes de 300 a 600 metros, com a retirada de matas virgens e posteriores queimadas no solo, como já dito. Essa foi a prática profundamente difundida no Brasil, que veio a trazer imensos prejuízos à Mata Atlântica, principalmente na região do Vale do Paraíba, em Como São esse Paulo. tipo de plantação afeta o solo, Suzy? Bem, com cinzas oriundas das queimadas, o solo fica fertilizado. Entretanto, a retirada da vegetação original, Mata Atlântica, o solo acaba ficando muito desprotegido, aumentando a velocidade de escoamento superficial das águas das chuvas. E deste modo, os sedimentos do solo são transportados para regiões mais baixas, deixando o local citado infértil. Além disso, a vegetação auxilia na absorção da água das chuvas no solo, e sem ela o processo de erosão é iminente. Dessa forma, o café sob sombra, onde o café é um produto do subbosque, é uma das alternativas mais rentáveis, porém com dificuldades para mecanização devido ao relevo. O sucesso do estado do Chico nas colheitas de café deve-se muito às tecnologias desenvolvidas no agronegócio, que possibilitam as colheitas com uma ótima produtividade, visando o máximo de respeito e aproveitamento dos solos. Mas é claro, sempre existem plantações indevidas que fogem da curva, e é necessário falar da importância do solo. Muito obrigado, Suzy. E aí, Chico, tá resolvido? Opa, senhor Manuel, resolvido sim, grato pela oportunidade, viu? Alô, Marinete, eu tô na jornal, menina. Valeu, Manuel. Muito obrigada pela participação dos dois. A partir dessas falas, indagamos você, telespectador, a seguinte pergunta: qual a importância de proteger elementos tão importantes como o solo na cultura de um povo? Bem, Passamani, quando falamos em solos e suas respectivas relações com a cultura dos povos, logo nos remetemos a povos que tratam o solo, a terra, os rios e os diversos componentes naturais como seres essenciais à manutenção da vida em sociedade. Dentre esses povos, destacamos os povos indígenas. Quando em 1850 o presidente dos Estados Unidos da América, na época, tentou comprar terras indígenas do país, o chefe indígena Seattle lhe respondeu: como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço dessa terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira e inseto, a zumbi são sagrados na memória e experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Mas quando de sua desaparição vocês brilharão intensamente iluminados pela força de Deus que os trouxe a essa terra e por alguma razão especial lhes deu domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos que sejam exterminados, os cavalos brávios sejam domados, os recantos secretos da floresta densa impregnados do cheiro de muitos homens, e a visão dos morros obstruída por fios que falam. Portanto, Onde está o mediante arvoredo? trechos do Desapareceu. discurso do chefe Onde está a águia? Seattle, Desapareceu. ratificamos É o que o final da solo vida possui e o importância início da fundamental sobrevivência. para o equilíbrio de todo o ecossistema.
O solo é componente fundamental desde o alimento das nossas mesas até a cultura de povos milenares, que influenciam direto ou influenciaram também, direto na formação do nosso país e de muitos outros países pelo mundo. E aí, planejando dar um passeiozinho de carro na orla da praia? Confira a nossa previsão do tempo. Boa noite, Ingrid. Como fica o tempo para o final de semana? Bom dia, Manuel. Bom dia, Passamani. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Bom, embora o frio permaneça no sul da América do Sul por causa da corrente polar, essa corrente já está perdendo a sua força devido ao fim do inverno e o início da primavera, viu? Essa corrente ela se fixa ali principalmente nas regiões nordeste da Argentina, no país do Paraguai e nos estados que compõem a região sul do nosso país. Infelizmente, por causa da zona de pressão presente no centro do nosso país, essa corrente ela fica presa ali na região sul, fazendo com que, por exemplo, não consiga chegar umidade na região centro-oeste do nosso país, onde eu creio que seja ciente de todo mundo, as queimadas que estão acontecendo ali, fazendo com que elas fiquem piores cada vez mais. Tá bom? As previsões de chuva para esse fim de semana, então, fica com chuvas para a região sul, as regiões costeiras do nordeste e no norte. No norte ali, principalmente ao sul de Roraima e no norte da Amazonas. Já para o início da semana, a frente fria continua estacionada ali na região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Então, por favor, tenham cuidado com as chuvas, viu? Um dos motivos desse repouso é devido ao fato de um ciclone extratropical localizado ali no Oceano Atlântico, viu? E embora ele esteja longe da costa e seja de baixa intensidade, ele estará sim jogando umidade ali naquela região. Um dos fatores também que ajuda nisso é a zona do Amazonas, conhecido como Corredor da Convergência do Atlântico Sul, que acaba jogando umidade na região sul ali também. Esse corredor ele está ficando mais intenso, o que significa unicamente que o verão está vindo por aí. Vale ressaltar também que essa zona ela pode sim trazer consequências das queimadas que estão acontecendo no centro do nosso país, principalmente na região centro-oeste para o sul. Então tomem bastante cuidado. Estarei falando para vocês agora as previsões de máxima e mínima em algumas capitais dos estados do Brasil. Rio de Janeiro, máxima de 27 e mínima de 23. São Paulo, máxima de 26 e mínima de 20. No Recife, máxima de 29 e mínimo de 24. Cuiabá, teremos máxima de 48 e mínimo de 24. Em Goiânia, teremos máxima de 34 e mínimo de 19. Salvador, teremos máxima de 28 e mínimo de 24. Em Belo Horizonte, teremos máxima de 28 e mínimo de 20. Manaus, teremos máxima de 37 e mínimo de 29. Em Vitória, teremos máxima de 27 e mínimo de 23. Porto Velho, máxima de 38 e mínimo de 28. Em Florianópolis, teremos máxima de 23 e mínimo de 19. Quero agradecer a todos, desejo um bom dia a cada um e é com vocês, Manuel e Passamani. E é pegando a deixa desse climinha deixado pela nossa repórter do tempo, Ingrid, que encerramos a edição do nosso jornal de hoje. Lembrando que a novela Crônica dos Quatro está imperdível e em seus capítulos finais. Confira! Após a radionovela, teremos a Copa Portes com a atuação do ídolo portuário Lionel Messi. Não perca, vai ser um jogão. Boa noite e até Boa amanhã. noite. Te espero!